Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista de ações e estoques aqui da equipe do Já Invest, e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 opções interessantes de ETFs para você investir fora do Brasil. E antes da gente partir para o vídeo, eu só queria te lembrar que eu não vou tratar aqui de uma recomendação de investimentos. Se vocês quiserem saber todas as nossas recomendações, inclusive ter acesso à nossa carteira global, onde a gente aí sim recomenda ETFs e ativos aqui fora do Brasil, é só você se tornar um assinante GA Pro escaneando esse QR Code que eu estou deixando aqui na tela, tá? Além disso, a gente tem um e-book guia a respeito de ETFs fora do Brasil, então se você quiser acessar esse e-book que está passando nesse canto aqui da tela, é só você entrar no nosso grupo, onde a gente está falando só de investimentos no exterior. Então escaneie esse QR Code, entra lá no grupo que você vai ter acesso a esse e-book e vários outros materiais exclusivos que a gente está lançando lá para quem está fazendo parte desse grupo. E a primeira opção, e eu acho que não poderia faltar aqui, é justamente o VOO ou VU, como muitos falam no mercado, né? Que é um ETF que replica o índice do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas no mercado americano, tá? Lembrando que o VU, ele faz essa seleção, ele segue esse índice com base no valor de mercado das empresas. Então, quanto maior o valor de mercado das empresas, maior a posição dessas empresas dentro do ETF, tá? E aqui a gente consegue ver mais algumas informações sobre ETF, tá? Então eu recomendo sempre o site etf.com, porque tem muitas informações interessantes aqui sobre os ETFs nesse site, tá? Aqui a gente consegue ver que quem emitiu foi a Vanguard, que é uma empresa aí, uma das maiores empresas no segmento aí no mercado de ETFs global, tá? Então super respeitadíssimo, uma casa muito segura de se investir. Ele iniciou lá em 2010 e tem uma taxa de administração de 0,03%, que é super barata. É só lembrar que aqui no Brasil é padrão na nossa indústria cobrar ali 0,30% nos ETFs, então é 10 vezes mais caro investir diretamente aqui no Brasil, tá? Ele é um dos maiores ETFs hoje em circulação, então tem 274 bilhões de dólares sob gestão aqui desse ETF, e como eu comentei no início, ele tenta ali rastrear, ele tenta seguir o índice do S&P 500. E olhando a performance do fundo, a gente vê que deu um retorno muito bom nos últimos 10 anos, né, cerca de 12% ao ano, né? Isso talvez porque ele foi emitido justamente num dos melhores períodos para você investir no mercado americano, que foi no pós-crise ali de 2008, 2009 do subprime. Então, desde então, a bolsa americana praticamente só subiu e por isso teve um retorno aqui em dólar de 12% ao ano, muito próximo aqui com o benchmark dele, então é um retorno muito bom. E no que você está investindo quando você compra cotas do VU? Basicamente 100% no mercado americano, tá? Então se você quiser uma exposição global, uma exposição fora dos Estados Unidos, esse ETF não é para isso, tá? E dentro do mercado americano, das 500 maiores empresas, a gente tem uma certa concentração aqui em tecnologia e financeiro e saúde, tá? Então 50% ali do índice, basicamente desse ETF, vai ser tecnologia, financeiro e saúde, tá? E aqui as 10 maiores holdings do ETF, que são as 10 maiores posições dentro do ETF. Então a gente tem Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, a gente tem a Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett. Então empresas aí, as maiores empresas do mundo, com certeza vão estar nesse ETF aqui, pelo menos se estiverem listadas no mercado americano. Então, se você quiser se expor de uma maneira genérica ao mercado americano, o VU é uma boa opção para você começar a estudar e ver se cabe aí no seu portfólio. Agora, se você quiser se expor a países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, uma boa pedida é o VEA. Ele também é um ETF que vai balancear com base no tamanho das empresas, então ele vai investir em grandes empresas com base no tamanho delas que estão fora do mercado americano. Olhando aqui o resumo, a gente vê que ele foi também emitido pela Vanguard, então muito seguro. Tem um histórico aí desde 2007 para a gente ver como ele se saiu, né, a performance dele. Tem uma taxa de administração super baixa de 0,05% ao ano. Um dos maiores ETFs aí também com 106 bilhões de dólares sobre gestão. E como eu comentei, ele tenta aqui seguir índices, né, de grandes empresas aí listadas fora do mercado americano. Na verdade, grandes, médias e pequenas empresas listadas fora do mercado americano. Olhando aqui a performance, a gente vê que nos últimos 10 anos ele deu um retorno de 5,2% ao ano em dólar, que não é tão ruim assim, mas não chega nem perto do retorno que o VU deu, né? Isso porque nos últimos 10 anos, um dos melhores mercados do mundo para você investir foi justamente o mercado americano, né? A maioria dos outros países desenvolvidos não conseguiram assim avançar em PIB per capita e vários outros índices tanto quanto o mercado americano conseguiu, né? E grandes empresas, todas as grandes empresas do mundo surgiram lá nos Estados Unidos, basicamente, tá? Então, quando a gente compara aqui, por exemplo, o VEA com o VU aqui, utilizando essa ferramenta de comparação, a gente vê que deu um resultado muito maior assim investindo no VU. Lógico que quando a gente investe assim em ETFs, a gente tem que buscar também descorrelacionar. Então tem como você ver aí se cabe no seu portfólio, se você tem o interesse de investir, porque o passado não é garantido, tá? Não é porque os Estados Unidos foram o melhor país para se investir nos últimos 10 anos
que vai ser assim daqui para frente. Então talvez seja interessante você considerar investir também fora dos Estados Unidos em países desenvolvidos. Se você quiser, é uma boa opção aí o VA. E quando você compra uma cota do VA, você está se expondo aqui ao Japão, ao Reino Unido, Canadá, França, Suíça, enfim, vários países envolvidos, tá? Tem uma concentração aqui no setor financeiro, no setor de saúde, mas fora esses dois, tem aqui uma diversificação bem interessante dentro desse ETF, até porque eu não falei para vocês, né, mas ele tem 4.000 empresas dentro desse ETF, então ele consegue diversificar um pouco mais e não tem nenhum grupo de empresas aqui com uma concentração muito grande dentro do ETF, né? Então a gente tem grandes empresas assim fora dos Estados Unidos, como a Nestlé, a SML, que está envolvida lá no mercado de chips, a Shell, né, que é de petróleo, enfim, tem várias grandes empresas, mas como são 4.000 empresas dentro do ETF, nenhuma delas tem uma participação aí muito grande dentro do ETF que chegue a preocupar. Agora, se você quer investir em países emergentes porque você acredita que isso pode trazer um benefício de descorrelação aí na sua carteira, porque você é muito exposto a países emergentes, né? Você tem a opção aqui do VWO, que é um ETF que ele investe também, considerando o peso das empresas, o tamanho das empresas em países emergentes, excluindo a Coreia do Sul, porque tem alguns índices que consideram a Coreia do Sul um país já desenvolvido. Então ele tira a Coreia do Sul e investe em países emergentes. E quando a gente fala de performance, ele deu um retorno de 2% ao ano em dólar nos últimos 10 anos, então uma performance bem modesta, bem fraca para esse ETF. Isso porque nos últimos 10 anos, né, vocês moram aqui no Brasil, que é um país emergente, vocês sabem o que aconteceu com os países emergentes, né? Enfim, México, Argentina, Brasil, né? A gente teve diversas crises, recessões, queda de commodity, tudo que aconteceu nos últimos 10 anos. Então foram períodos difíceis de se ter uma empresa, de se investir em países emergentes, tá? Quando a gente compara aqui com o VO, né, que é o VU, o primeiro que a gente olhou, a gente vê que realmente ele deu uma surra aqui no VWO, que é de países emergentes, mas como eu comentei dos países envolvidos fora dos Estados Unidos, se você busca uma opção para diversificar a sua carteira, para descorrelacionar, né? A gente vê que muitas vezes um está subindo, o outro está caindo, ou então quando um estava subindo, o outro nem sempre vai estar subindo, pode estar caindo. Então pode ser uma opção, se você quiser, diversificar aqui em países emergentes. E no que você está investindo quando você compra cotas do VWO? Bom, aqui não estão aparecendo os países, mas eu peguei em outro site, a gente consegue ver que 30% aqui é China, 17% Taiwan, então 15% Índia, Brasil, enfim, outros países emergentes que você vai se expor através do VWO. Quando a gente pensa em setores, aqui a gente tem uma concentração no setor financeiro e no setor de tecnologia, tá? Então, tem aqui uns 30%, 40% desse ETF que é setor financeiro e tecnologia, e não tem nenhuma grande concentração em nenhuma empresa, porque tem mais de 4.000 empresas, né? Acho que é 4.600 empresas nesse ETF. Então, você tem lá a TSM, que de Taiwan, né? Uma empresa aí ligada ao setor de chips, tem o Alibaba lá da China, enfim, tem a Vale aqui do Brasil, né? Então, olha a Vale gigante do jeito que só ocupa aqui 1% desse ETF. Então, se você quiser comprar esse ETF para diversificar o seu portfólio, é nisso aqui que você está investindo. Agora, se você gosta de dividendos, uma boa opção pode ser o NOBL, né? O Noble, que ele é um ETF que segue o índice dos Dividend Aristocrats, que são empresas listadas no mercado americano que aumentaram o pagamento de dividendos sequencialmente por pelo menos 25 anos. Então, são empresas aí que conseguem gerar caixa e pagar dividendos crescentes ano após ano. Bom, diferente dos outros ETFs que a gente viu até agora, esse ETF ele dá pesos iguais para as empresas, então as empresas sempre vão ter pesos iguais dentro do ETF. Ele foi lançado pela ProShares, que é uma outra empresa muito importante aí no segmento, no setor, né, de ETFs no mundo, tá? Foi criado em 2013, então já tem pelo menos aí 10 anos para a gente olhar o histórico, então isso aí é interessante. Tem uma taxa um pouquinho maior, né, 0,3%, então essa taxa que eu já acho um pouco mais salgada para longuíssimo prazo, porque ele precisa de ter um pouco mais de gestão ativa na escolha das empresas. Ele precisa olhar, né, se a empresa gera caixa, se ela está conseguindo crescer o dividendo todo ano. Então, para poder justificar uma taxa maior que essa, ele tem que dar, ao meu ver, um retorno pelo menos próximo ou um pouco acima ali, historicamente, do S&P 500, tá? Ele é um ETF um pouco menor, né, 11 bilhões de dólares sobre gestão, e como eu falei, ele tenta aqui seguir o índice das Dividend Aristocrats. Quando a gente olha a parte de performance, a gente vê que ele deu nos últimos 10 anos aqui uma rentabilidade de 10% ao ano, uma rentabilidade em dólar bem interessante aí, e quando você compara aqui o Noble com o VO, que está aqui em verde, a gente vê que eles têm uma movimentação muito parecida, tá? No longuíssimo prazo, até na realidade aqui só estão 5 anos, mas a gente consegue ver que eles se movimentam bem parecidos, isso porque 100% das empresas que estão ali no Noble com certeza vão estar no VO, então acaba tendo ali um overlap
bem grande, uma movimentação bem parecida. Bom, e o que você está levando quando você compra uma cota de Noble, tá? São 65 empresas, 100% focado no mercado americano, com uma certa concentração ali no consumo não cíclico e financeiro, que são serviços essenciais, por assim dizer, que tem uma certa resiliência, as empresas conseguem gerar caixa ali, distribuir dividendos crescentes todos os anos, mas fora esses dois setores não tem nenhuma outra grande concentração. E você está levando aqui bem diversificado, como eu falei para vocês, ele dá pesos iguais, né? Então você vai ver que todas elas têm aqui próximo a 1,8%, 1,7% dentro do índice. Você está levando aqui várias empresas, tá? Essas aqui são as top 10, se você quiser saber mais, é só você clicar aqui em View All que você vai conseguir ver várias empresas grandes aqui, né? Essex, né? Vamos ver mais alguma aqui. A Target, né? Então você consegue ver o Walgreens, várias outras grandes empresas que vão estar listadas aqui nesse ETF. Agora, se você é assim como eu e gosta de empresas de crescimento, empresas small caps, uma boa opção para você pode ser o AVUV. O AVUV é um ETF de gestão ativa que investe em centenas de small caps listadas no mercado americano. Quando a gente olha aqui o resumo, a gente vê que o ETF é gerido pela American Century Investments, que não é uma casa gigante aí como a Vanguard ou a BlackRock, mas já tem aí mais de 30 ETFs listados, então é bem segura ao meu ver, tá? Ele foi fundado bem recentemente, em 2019, então não tem um histórico tão grande assim, então você tem que pesar isso aí na sua decisão quando você for estudar, talvez estudar um outro parecido, tá? Isso aqui que eu tô trazendo são só algumas opções, tá? Ele é um pouquinho mais caro, né? Então 0,25% é a taxa dele, isso porque é uma gestão ativa, então esse ETF ele escolhe as empresas com base em alguns fundamentos, né? Fluxo de caixa, rentabilidade. Então não é simplesmente comprar uma empresa qualquer lá, né? Ele faz um filtro antes e ele cobra por isso, tá? E ele tem esse ETF atualmente, é um dos menores aqui que a gente vai ver, tem somente 6 bilhões, cerca de 6 bilhões de dólares aí sob gestão. Quando a gente olha a performance aqui, a gente vê que ele deu uma ótima performance nos últimos 10 anos, né? Cerca de 25% ao ano em dólar, mas a gente tem que lembrar que desde ali de 2020, com toda a injeção de dinheiro, né, as taxas de juros em quedas, as empresas small caps subiram bastante na bolsa, né? Teve uma explosão aí no mercado de small caps, todas as empresas praticamente subiram, então foi um ótimo momento para se comprar small caps ali em 2020, né, 2019. Então quando a gente compara ele com o VUL, né, compara praticamente com o S&P 500 aqui, a gente vê que ele bateu o VUL nos últimos 5 anos, então é uma opção interessante se você gosta de small caps e está pensando em escolher algum ETF com exposição de small caps aí na sua carteira. Bom, e o que você leva para casa quando você compra uma cota aí de AVUV, tá? São quase 700 empresas, então ele é super diversificado, tá? 100% aí basicamente no mercado americano, e aí a gente tem a concentração natural aí das small caps no mercado americano, né? Então setor financeiro aqui 33%, setor de energia ali cerca de 12%, então são só esses dois aqui as concentrações, o resto aqui tá bem diversificado na minha visão. E as empresas, né, como são 700 empresas dentro do ETF, nenhuma delas tem um peso muito grande, tá? Então são milhares de empresas aí, 700 empresas, que a maioria aqui a gente não vai nem conhecer, para te falar a verdade, para poder comentar alguma coisa sobre, mas se você quiser abrir aqui e saber todas as posições, você consegue ver para você ter uma ideia no que você está se expondo, tá? Mas quando a gente investe numa estratégia de small caps, já foi provado que pulverizar assim é melhor do que você tentar concentrar, tá? Então, ao meu ver aqui, pode ser que faça sentido sim ter esse ETF na sua carteira se você gosta de small caps. Agora, se você quiser ter uma exposição global, você pode fazer isso através do VT ou VT, né, que é o Vanguard Total World Stock. E aqui você consegue ter uma exposição balanceada por tamanho das empresas, né? Então, é um ETF que faz o balanceamento através do tamanho das empresas, de cerca de 98% das empresas listadas no mundo todo, tá? Então você consegue aqui se expor a literalmente milhares de empresas de uma vez só em vários países. E olhando o resumo, a gente vê que ele é gerido também pela Vanguard, então super seguro, fundado lá em 2008, então tem bastante histórico aí para você tomar sua decisão. Uma taxa de administração super baixa de 0,07%, 25 bilhões de patrimônio aqui sobre gestão, então é um ETF não grande, mas um ETF já assim, importante no mercado, e como eu comentei, ele tenta aqui seguir índices que cobrem aqui 98% do mercado global. E quando a gente olha a performance, o VT deu um retorno de 8,4% ao ano em dólar, né, que eu acho um retorno muito bom para um ativo que teoricamente você tem uma redução de risco bem forte aqui, porque você está pulverizando bastante, não só em número de empresas, mas também em localidades, né, em geografias. Então, tem um retorno de 8,4%, me pareceu bem interessante. E quando a gente compara aqui ele com o VUL, né, para a gente comparar aqui com o S&P 500, a gente vai ver que o S&P 500
né? O VUL conseguiu bater o VT, mas justamente por conta disso que eu te falei, né? Quando você pulveriza em geografias, em várias milhares de empresas, você reduz o seu risco, você reduz também o seu retorno esperado. E quando você investe diretamente no VUL, você se expôs somente ao mercado americano, isso aumentou o seu risco, concentrou o seu risco no mercado americano e você foi premiado por isso, tá? Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena estudar o VT para quem busca aí ter uma exposição de maneira global, né? E não quer ter somente o mercado americano ali na sua carteira. E o que é que você leva quando você compra uma cota do VT, tá? Então são diversos países aqui, não dá nem para citar todos, né? Então Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Hong Kong, Canadá, tem até Brasil aqui no meio, enfim, tem vários países, tá? Claro que o mercado americano, como é o maior mercado do mundo, toma aqui 60% da fatia do VT, mas os outros 40% está muito bem diversificado em diversos países, tá? Quando a gente olha aqui em setores, não tem nenhuma grande concentração, tá? Tem a concentração natural do setor de finanças e tecnologia, justamente porque eles vêm ali muito do mercado americano, mas fora isso, bem diversificado aqui, eu diria que uns 60% desse ETF é muito bem diversificado, muito bem pulverizado em termos de setores, tá? E empresas são 9.400 empresas, né? Então não tem nenhuma aqui que tome posições muito grandes, mas aqui você vai ver as grandes empresas do mundo, né? Então a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, ExxonMobil, então Alphabet, várias empresas aqui que a gente conhece vão ter com certeza exposição aqui nesse índice, nesse ETF, na verdade, do VT. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também comenta aqui embaixo se vocês querem uma parte 2, onde eu trago mais 5 ETFs interessantes para você investir e diversificar de maneira global. Não se esqueça também de se inscrever para você não perder os nossos próximos conteúdos e entrar no nosso grupo de investimentos globais. Até o próximo vídeo.